Olá, Fera, em especial Fera GGE. Eu sou o professor Aquiles Cavalcante, está aqui comigo o professor Pietro Santiago, representando a equipe de Química do Colégio GGE, juntos para comentar a prova da UFPE, vestibular 2014, realizada então no ano de 2013. E aí, Pietro, qual foi o saldo dessa prova? Pois é, Aquiles. Na distribuição da prova, a gente teve 4 questões de orgânica, equivalente, portanto, a 25% da prova, e os outros 75% a gente tinha uma distribuição entre química geral e físico-química, né? Então, bem equivalente, 6 questões de geral, 6 questões de físico-química. Interessante isso, né, Pedro? Porque a gente tem observado nessas últimas provas que química orgânica tem aparecido bastante. E isso não aconteceu na prova da Federal. O número de questões de química orgânica foi bem menor do que o de costume. Vamos então fazer aí uma revisão sobre todas as questões da prova, né? O que é que aconteceu na questão 1 aí, Pedro? Pois é, questão 1 a gente teve uma questão envolvendo modelos atômicos, né? Ele falava da característica de cada um dos modelos, e aí o Fera estava bem preparado, ele conhecia bem as características de cada modelo, ele trabalhava aí com as características do modelo de Dalton, do modelo de Bode, Rutherford, Thomson, então todos os modelos estavam envolvidos. Já a segunda questão foi de eletroquímica, né, Aquiles? Exatamente. A segunda questão ela falava sobre o processo de oxidação e de redução de uma pilha, tá certo? Um processo espontâneo que ocorria naturalmente. Ele falava sobre o aquecimento do cátodo, sobre a deterioração do ânodo. E o que aconteceu com isso, Pedro? Na revisão de véspera do GGE, tinha uma questão de pilhas, falando justamente sobre o seu funcionamento, né? Sobre vários fatores importantes do funcionamento de pilhas. Então, o aluno, Fera GGE, que esteve lá na véspera, foi privilegiado nesse sentido, né? Claro que além das questões que foram resolvidas ao longo do ano. A questão 3 é uma questão interessante também, Pedro. Fala sobre líquidos e sobre o processo de ebulição. Então, é uma questão aí que envolve vários fenômenos acerca da ebulição, que encaixa aí o processo em assuntos de propriedades coligativas. Sobre a quarta questão, o que a gente tem para falar aí? A gente tem a quarta questão, também estava na revisão do GGE. É uma questão que trabalhava com geometria molecular, trabalhava com conceitos de polaridade das moléculas, além das ligações químicas. E aí tinha um conceito interessante também, que era o conceito de ácidos e bases de Lewis, né? Eles estão envolvendo aí doação e recepção de pares de elétrons, tá? A quinta foi referente à radioatividade, o acidente do Japão, ele citava, não é isso? Exatamente. É interessante que ele falava sobre decaimento radioativo nessa questão, sobre atividade, intensidade radioativa, e de maneira geral ela falava sobre tempo de meia-vida. Então o Fera que esteve atento em tempo de meia-vida com certeza detonou isso daí. Teve só aí uma pegadinha, né, para pegar o Fera desavisado, que ele falava aí em 2 soluções contaminadas, né, uma contaminada e outra não. E ao misturar essas 2 soluções, ele falava o seguinte, né? Então, a intensidade radioativa cai, né? Então, isso na verdade não acontece. O Fera GGE viu insistentemente em sala que um processo nuclear não sofre o menor efeito da concentração ou de qualquer outro fenômeno químico. Então, não interessa o ambiente. A radioatividade, ela ocorre com a mesma intensidade. Então, diluir, misturar com água pura não ajuda absolutamente em nada. O que a gente tem aí na questão 6, Pedro? A questão 6 é muito boa, né? Muito boa. Uma questão envolvendo cinética química e que, diferente agora do processo radioativo, existem vários fatores que interferem na velocidade da reação. Então, uma questão excelente, muito bem elaborada, uma questão que envolve agora um gráfico no lugar de uma tabela, como é comum cair, né? Então, o aluno ele tinha que entender da lei de velocidade da reação, além de determinação da ordem em função de cada um dos reagentes, a ordem de reação. E aí, na 7ª, tivemos uma questão envolvendo orgânica, né? A primeira questão de orgânica da prova. Exatamente. Só antes de falar da 7ª, Pedro, é bom salientar que ontem também tinha uma questão envolvendo tabela para velocidade de reações. Exato. Que cobrava exatamente o que nós fizemos nessa questão aí 6, com a diferença que Pedro acabou de citar, Fera. Ao invés de ser uma questão de gráfico, era na verdade uma questão de tabela.
Na questão 7, uma questão tranquila, questão de isomeria, falando sobre os processos de isomeria, cis trans, isomeria óptima, uma questão tranquila, o Fera não teve aí maiores dificuldades. E a 8, Pedro? A 8 envolvia gases, tinha uma relação entre massa, quantidade de matéria, e é interessante que ele falava do processo de efusão, também bastante visto aqui por toda a equipe, né? Já a 9, ela trazia o conceito de ligação química, e aí ele falava de ligação metálica e ligação iônica, e aí é importante também, que o Fera já está bem atento a isso, as características de cada tipo de ligação. Uma ligação metálica e uma ligação iônica, como é que se comporta cada uma delas, tá certo? Já a 10ª foi outra questão envolvendo orgânica, né? A segunda de orgânica da prova. Exatamente. Eu considero, Pedro, eu acredito que você também, que a questão 10 foi a questão da prova, né? Então, o Feramed, por exemplo, se diferenciou ao acertar essa questão. A questão que falava de enantiômeros, de conformações de moléculas, de ressonância sem anéis aromáticos do tipo benzênicos, né? Então aí só o Fera realmente esperto, o Fera GGE conseguiu resolver esse tipo de questão. Então, questão aí também muito interessante. Na questão 11, interessante, né, Pedro? Questão 11, nós falamos ontem sobre a alquilação de Friedel-Crafts, né? Particularmente a gente também comentou sobre a acilação, dando exatamente o exemplo que caiu na questão 11. Então, mais uma vez, a revisão de versos do GGE fez toda a diferença. Questão 12, Pedro. Questão 12 era uma questão envolvendo grandezas químicas, unidade de massa atômica, a massa molecular, e ele fazia aquela brincadeira de sempre, né? Ele usava a massa atômica em função da massa molecular, ele queria fazer um pouco, ou melhor, a massa atômica em função da massa molar. E aí ele fazia esse joguinho. Já a 13 foi outra de orgânica, né? Exatamente, né? Então a questão 13 ele fala aí um pouco sobre as características dos hidrocarbonetos, a questão da reatividade, contra ebulição de fusão e de hibridização. Então permeia aspectos gerais de química orgânica. A questão 14, Pedro. A 14 a gente trabalhou também ontem em sala, uma questão de óxido-redução, né? E nessa questão ele tinha a identificação de agente oxidante, de agente redutor. A gente também trabalhou muito ontem com a questão do balanceamento pelo método redox, né? E ali envolvia uma relação estequiométrica e também o volume molar, aquele conceito de volume molar, estabelecido a partir das condições que ele deu, tá? Perfeito. E aí a 15ª, né, não estava no nosso material, mas a gente citou em sala, né, era possível cair na questão de tampão e caiu. Questão 15, a questão aberta, uma das duas questões abertas, uma questão de tampão entre ácido acético e um sal, que era o acetato, e aí onde ele fazia a adição de uma base. Então o Fera tinha que calcular o pH dessa solução. Só lembrando a um detalhe que o Fera poderia usar ou não, que era o volume, né, Pedro? Então ele dá o volume da solução, e o Fera pode dispensar esse dado, já que é uma divisão e o volume aparece tanto no termo de cima quanto no de baixo, a própria equação está escrita na prova, né? Esses termos se anulariam. E a questão 16... Por fim, a 16, ela trabalhava com energia livre. E ele falava da espontaneidade e a partir de um processo, quando que esse processo que é espontâneo, ele torna-se não espontâneo. E aí o Fera conhece bem a fórmula da energia livre e ele conseguiu, com certeza, fazer bem essa prova, né? Mais uma vez, né, a questão ΔG, nós não colocamos uma questão desse tipo, mas falamos muito nessa equação ao longo dos verdadeiros e falsos que nós analisamos. Então, saldo final, o Fera GGE detonou nessa prova e o cara que apostou na revisão de véspera do GGE detonou na prova de hoje. E se deu muito bem, com certeza. Muito bem. Então, Fera GGE, agora é aguardar o resultado do listão, né? A nossa última prova de vestibular está concluída, então temos certeza aí que em janeiro certamente muitos cabelos irão voar, né, Pedro? É verdade. Sucesso então ao Fera, vamos só esperar o resultado. Abraço, galera. Tchau, tchau. Até logo.